No começo, eu prometi ensinar vocês a fazerem um livro científico, e agora chegou a hora. Como que eu vou fazer um livro científico? Um livro didático, um livro científico, tanto faz. Primeiro, você tem que ser alguém conhecido na sua área. Por exemplo, eu sou conhecido na minha área por tratar os animais com reabilitação animal, que é fisioterapia e acupuntura. Sou professor de fisioterapia, professor de acupuntura veterinária. Então, eu fiz um livro físico. Esse livro físico foi feito da seguinte maneira, e é assim que a gente trabalha, assim que muita gente trabalha, porque assim, o livro científico, que é esse daqui, reabilitação animal, que é fisioterapia e acupuntura veterinária, o livro científico, ele ainda tem que ser físico. Eu fiz um vídeo falando que tem que ser e-book, que as pessoas querem e-book, mas o científico as pessoas ainda querem esse, ainda com capa dura, tá? Eles gostam de livro assim. E é um livro que é bem mais caro para vender, né? É um livro que ele não sai tão caro para ser feito, mas é um livro mais caro para vender. Esse livro, ele normalmente é feito em colaboração com outros professores. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui, o primeiro nome é o meu nome. Aí depois embaixo tem o nome do Cláudio Ronaldo Pedro, que é o meu sócio, que é um dos colaboradores, um dos autores. Depois vem a Roberta dos Santos, que é outra autora, e a Renata Ashkar, que é outra autora. Quem vem em primeiro é o autor principal, tá? É o que fez a maior parte do livro. E aí, se vocês abrirem aqui no final, isso pode estar no final ou no início. Tem os colaboradores, quem escreveu capítulos. Então aqui no começo tem eu, aí depois vem os outros autores e aí vem os colaboradores. São todos professores que escreveram o livro, tá? E como que isso é feito? São 18 que escreveram um livro. E como que isso é feito? A gente convida autores para escrever. Então deixa eu abrir aqui um capítulo qualquer para ver aqui, por exemplo, você pega aqui 8 princípios, semiologia tal, Roberta dos Santos, é uma convidada, apesar dela ser autora, ela está aqui com capítulo, eu estou com capítulos também aqui dentro, né? Então, por exemplo, esse capítulo aqui de laser, esse capítulo é meu, de laser terapia, e fora isso, a gente tem vários, deixa eu ver algum aqui mais, por exemplo, você pega aqui, magnetoterapia da Renata Ashkar e assim vai. Então assim, você vai ter, cada capítulo vai ter um autor. Cada capítulo você vai ter uma pessoa, por exemplo, Mariana Gabriele, que já não é uma das autoras, mas é uma autora de um capítulo. Então você convida, o que você faz? Você convida as pessoas, primeiro você faz um roteiro, olha, eu quero um livro que ele tenha, por exemplo, no nosso caso eu coloquei assim, de 8 a 14 páginas, em Arial 14, de 8 a 14 páginas, cada capítulo, e eu quero que vocês entreguem em 6 meses. Então os autores de cada capítulo, eles vão escrever e mandar para você. E aí você pega e junta tudo, e começa a revisão. Você coloca na ordem que você quis, né, que você montou. Então, por exemplo, você tem o sumário aqui. Deixa eu achar o sumário. Já chega, ó. Essa daqui é a ordem que eu tinha montado. Então, eu coloquei na ordem, tudo na mesma ordem. E aí, você montou o livro. Só que, primeiro, uma coisa que tem que deixar claro para todos os autores. Ele é responsável pelo capítulo dele. Então, cada foto, cada citação tem que ter autorização. Então, por exemplo, se ele coloca uma foto assim, por exemplo, todas essas fotos aqui da capa, nós compramos. O Ibra comprou as fotos, tá? Em sites que vendem fotos. Essas fotos aqui são fotos que foram tiradas pelo autor. Então, tudo bem, tá? Pode ser utilizado. Mas digamos que o autor pegue uma foto, por exemplo, aqui a gente tem desenho. Esses desenhos aqui não são do autor do capítulo, foi feito por um outro desenhista. Esse desenhista, ele assina um contrato cedendo as fotos para o livro. Então, cada foto, cada coisa, cada desenho tem que ter um contrato com quem fez, tá? E aí, quem fez, por exemplo, aqui, olha, você pega os desenhos do Gabriel Otagawa.
Então, tem um contrato com ele cedendo esses desenhos para o livro. Então, cada coisa tem que ser feita com autorização. Inclusive, cada autor de capítulo dá uma autorização para você vender. Tá? E aí você monta tudo e vai fazer como um livro normal. Vai mandar para um diagramador, para quem faz a arte, vai mandar para o revisor, e aí depois a editora, quer dizer, quem vai fazer tudo isso é a editora. Normalmente a editora vai pegar aqui e vai fazer o ISBN. Esse livro é uma amostra, por isso que está escrito amostra, né? Vai fazer o ISBN, vai mandar publicar e vai vender. Esses livros aqui, esses sim vendem muito bem. Livro científico, por quê? Porque os autores são conhecidos. Esses 4 autores, inclusive eu, a gente é conhecido na nossa área. Então a gente deixa aqui no instituto, por exemplo, o aluno chega e já compra. Porque ele sabe que ele já conhece, já sabe qual vai ser o tipo de conteúdo. E aí ele compra para estudar, né? Então é um livro de estudo. E como que é distribuído o dinheiro para todo mundo? Lembra que eu falei que o autor ganha 10%? E nesse caso aqui, que tem 4 autores, é 10% dividido pelos 4. Então, eu ganho 2,5%, o Cláudio ganha 2,5%, a Roberta 2,5% e a Renata 2,5%. Mas e os autores de capítulo? Porque você tem autor aqui, eu abri justamente no Sidney Piesco, né? Você tem autor aqui que não é autor do capítulo, né, do livro. Então, por exemplo, tem a Mayra Formenton aqui que eu abri. Tem a Mariana Gabriele, tem vários autores que não são autores, que não são esses que estão na capa. Esses não ganham. Esses daqui, o que eles ganham? Prestígio. Porque uma vez que você está num livro, você começa a ser chamado para palestras, você fica mais conhecido. Inclusive, se você trabalha com essa medicina aqui, os clientes te procuram mais. A partir do momento que você tem um livro, você tem mais valor. Eles acabam dando mais valor para você. Então, o que os colaboradores ganham é prestígio, mas tem que estar num contrato assinado de que eles vão ganhar o prestígio, né? Que eles estão cedendo o capítulo para você e que eles são responsáveis, que eles não copiaram esse capítulo e que cada foto que está lá tem autorização e eles têm que dar autorização para a gente. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Todas as autorizações são muito importantes. Você juntou tudo, fez o livro, tá ótimo, começa a vender. E esses daqui acabam vendendo mais do que um livro normal. Livro científico é muito legal. A gente já está preparando o segundo, não a segunda edição, a segunda edição também, porque esse daqui vendeu bem. Mas está preparando um outro desse tipo aqui e um terceiro também desse tipo aqui, com outros autores também. Né? Então, o livro científico não é difícil, a única coisa que eu acho mais difícil é conseguir fazer os autores entregarem no prazo, porque os autores têm as vidas deles, né? Então, muitos autores acontece um problema, ou é convidado, às vezes você convida um autor, aí de repente ele é convidado para ir para a Alemanha, passar 6 meses lá estudando alguma coisa. Ele não vai ter tempo de escrever o capítulo. Então, aconteceram algumas coisas assim, de repente um autor convidado, ele falou, olha, Sidney, eu não vou conseguir. Aí eu tenho que ou procurar outro autor de capítulo, ou eu mesmo escrever o capítulo. Por exemplo, o capítulo de Vasos Extraordinários era um outro autor, ele não pôde fazer por outros motivos. Aí ele falou para mim, olha, eu não vou conseguir, não vai dar, tal. Eu falei, não, tudo bem, eu escrevo. Eu fui lá e escrevi o capítulo. Então, é um livro que dá mais trabalho, tá? Dá muito mais trabalho porque você lida com muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas, em compensação, é um livro que vende muito mais fácil do que o livro de ficção, um livro de fantasia, policial, ou seja, qual for o outro assunto. Outro livro que vende bem também são os livros de autoajuda, vocês já sabem que vende bem, né? Então, por exemplo, a editora Vilese tem um que vende muito, que é de autoajuda, e vende bastante esse livro, e vocês se encontram na própria editora Vilese, e vende, adivinha que formato que vende muito? E-book. Vende todo dia muitos e-books. Né? O e-book vende muito mais do que o livro, a não ser que seja científico. Científico ainda é o papel. Tá? Um dos motivos que o papel vai acabar, ecologia. Tá? As pessoas estão começando a dar em cima dos livros de papel porque você tem que fazer desmatamento. Né? Ah, mas você não vai cortar árvore nativa. Não, você vai usar pinheiro, né? Se eu não me engano é pinheiro que eles usam, mas você tem que cortar a árvore nativa para plantar o pinheiro, né? Então, um dos motivos para acabar com o livro físico é a ecologia. Isso daí está pegando forte. Eu acredito que em pouco tempo não vai ter tanto livro físico assim. Mas isso é
coisa mais para frente, tá? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima.